Olá, seja bem-vindo à nossa aula 2.3 sobre formatação básica. Em nossa aula 2.3 sobre formatação, iremos ver como usar a propriedade de preenchimento padrão, propriedade de preenchimento com efeito em bordas. Usar a fórmula de BD chamada hoje. Bem, então para isso, vamos montar a nossa tabela. Aqui eu já estou com a tabela pronta, mas vamos criar uma planilha 2, uma segunda planilha. Vamos renomeá-la para aula 02.3 e vamos iniciar a construção da nossa tabela. Primeira coisa que vamos fazer é digitar o título. Então, contas a pagar. Contas a pagar. Vou pressionar a tecla Enter e novamente pressionar a tecla Enter para deixar uma linha em branco. Se você observar aqui na primeira, não estamos usando uma linha em branco, mas vamos deixar nessa aqui para que a formatação fique ainda melhor. Para que a gente possa fazer uma formatação melhor, dá um detalhe a mais em nossa planilha. Vamos agora construir os rótulos das nossas colunas. Observe que aqui estamos trabalhando com duas tabelas diferentes. A primeira tabela, ela relaciona as contas que eu tenho que pagar e ainda me informa a data atual. A segunda tabela, ela vai me informar quais são as contas futuras. Bem, os rótulos da nossa coluna são data, histórico, documento, valor, valor vencido, pagamento e saldo. Então vamos digitar o mesmo conteúdo. Data, histórico, documentos e valor. Vencimento, pagamento. E o nosso saldo. Tá. Em cima do nosso pagamento, data atual. Data atual. Porém, lembra que eu pedi para deixar uma linha em branco. Então vamos agora fazer o seguinte: selecionar de A1 até E2. Para isso, eu clico no meio da célula A1 e arrasto até no meio da célula E2. Clica em mesclar e centralizar e dá um clique em alinhar ao meio. Vamos aumentar o tamanho da nossa letra. Vamos mudar também a fonte que estamos usando, clicando aqui na propriedade fonte. Neste aqui, vamos fazer o seguinte: data, hora. Observe que aqui eu só estou usando uma fórmula, que é a fórmula chamada de hoje. A fórmula hoje, ela me retorna a data que tiver em meu computador. Outra fórmula é a chamada de agora, que vamos já ver o que ela vai fazer. Primeiro, vamos inserir aqui a fórmula hoje. Toda vez que formos usar fórmula dentro do Excel, ela deve ser precedida do sinal de igualdade. Então, igual, palavra hoje,
abre e fecha parênteses. Abre e fecha parênteses porque a fórmula hoje ela é uma fórmula de BD, ela é uma fórmula redundante de banco de dados. Então ela vai procurar dentro de um banco que é a hora que o computador ele estiver marcando em seu sistema. Melhor, a data que o computador estiver marcando em seu sistema e vai me retornar. A outra fórmula de BD é a fórmula chamada de agora. Abre e fecha parênteses. Da mesma forma como a hoje, ela vem buscar no sistema qual é a data e a hora que o sistema está marcando. Lembrem que vimos o seguinte: o formato número ele pode alterar os formatos dos valores que serão inseridos na minha célula. E no caso aqui da hora, eu vou simplesmente mudar o formato do número para a hora. E ele ignora a data e apresenta apenas a hora. Data. Se quisermos alterar a forma como ela está sendo exibida, posso clicar em data completa. Ou podemos personalizar. Personalizado. Observe que aqui existem vários símbolos e letrinhas. DDD, DDD. Cada um desses é uma representação. Lembrando o seguinte: personalizado. Aqui acima vai nos mostrar o exemplo de como está ficando a nossa personalização. Uma única letra D representa apenas o dia do mês. Duas letras D também representam o dia do mês. A diferença é o seguinte, que se for um dia abaixo de 10, ele vai acrescentar um 0, sendo 2 Ds. Ele vai acrescentar 0, 1, 02, 03 e assim por diante, até 09. Se for apenas uma letra D, ele deixa apenas o número 1. Hoje é 1º de janeiro, então ele vai deixar 1 de janeiro, 2 de janeiro. Se for duas vezes a letra D, ele vai acrescentar 01 de janeiro, 02 de janeiro e assim por diante. 3 letras D representa o dia da semana abreviado. DDD, eu tenho sexta-feira, abreviado. Se for 4 vezes a letra D, eu tenho o dia da semana completo, sexta-feira. M representa o mês. Uma letra M, ele vai me reportar o número do mês. Estamos no mês 9, então ele me retorna, no momento, o número 9 correspondente a setembro. Duas letras M, ele vai me reportar 09. 09. Ele apenas acrescenta o 0 antes do número do mês. 3 letras M, ele vai me apresentar o mês abreviado. 4 letra M, ele vai me reportar o mês por completo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos digitar o dia da semana, abreviado. Como separador, vamos usar um ponto e vírgula. Espaço. O mês. Bora fazer o seguinte, usar o dia. Dia. Então vamos fazer da seguinte forma. Sexta-feira, 14, abre aspas, D, fecha aspas. Por quê? O que tiver entre aspas quer dizer que é texto e eu quero aquele texto naquele determinado espaço. Se retirar a aspa, não vai dar certo, vai dar um erro. Então, entre aspas, D, fecha aspa, e agora
Vamos ao ano. Letra A, para que ele apareça de forma abreviada, apenas o 18. Letra A também vai aparecer apenas o 18. Aí segue aquele mesmo raciocínio. Se o ano fosse 2001, então a letra A iria apresentar apenas o número 1. Se fosse 2001, letra A apresentaria 01. 3 letras A já aparece o ano inteiro, 2018. Se eu acrescentar 4, não tem problema, da mesma forma. Bem, então personalizamos aqui a nossa data. Clique em OK e observa que agora ele já me reporta sexta-feira, 14 de 2018, faltou o mês. Então vamos lá para o nosso mês. Personalizado. E aqui espaço. Sexta-feira, 14 de setembro, abre aspas, fecha aspas, espaço, 2018. OK. 2 cliques e pronto. Temos aqui um campo personalizado, uma data personalizada da forma que achamos melhor. Da mesma forma, a hora. Podemos personalizar ela, acrescentar ou retirar. No caso, vamos retirar os minutos, os segundos. Ainda posso definir se é de dia, AM, ou se é à noite, PM. Posso usar também outras localidades. Pronto. Então já personalizamos aqui a nossa hora. Continuando a questão da personalização, vamos clicar na célula, onde foi mesclada com o título da nossa tabela. Na propriedade bordas, clica na setinha, mais bordas. Vamos marcar a opção preenchimento. Clique em efeito de preenchimento. Abre a janelinha efeito de preenchimento. Para que a gente possa compreender melhor como é que funciona o efeito de preenchimento, clique na opção do centro. Vamos agora escolher cor 1 e cor 2. A cor chamada de cor 1 é essa cor que está no centro do nosso preenchimento. A cor chamada de cor 2 é a que vai fazer o contorno do preenchimento. OK. Vamos aumentar, porque vamos precisar de mais espaço na coluna histórico. Número do documento, aumentar também o valor, aumentar o vencimento. Aqui em data e hora, vamos deixar a mesma cor do preenchimento da cor 2, que é justamente para criar esse efeito de que o centro das células onde se encontra o título esteja sobressaltando. E aqui em data e hora, quer dizer, vamos deixar o alinhamento dele na vertical acima, para que fique com uma melhor configuração, uma melhor formatação. Uma vez que, como eu aumentei aqui a largura da linha, né, para continuar a nossa formatação. Pronto, tenho aqui as informações. Vamos deixar essas letras em branco. Aí você pode definir uma outra fonte, outro tipo de letra, outro tamanho, fica a critério. Lembrando que esse princípio vai servir para qualquer tabela, qualquer condições que vocês queiram trabalhar. Aqui é a cor da fonte, vou deixar branca. E agora vamos usar o preenchimento no rótulo das nossas colunas. Lembra que antes vimos aqui o nosso estilo de célula. E agora vamos criar uma cor única para elas.
vou trabalhar minha planilha em tom sobre tom. Vou criar também bordas para ela. Vou clicar em mais bordas e vamos desenhar as bordas. Quero a borda inferior tracejada, porém a borda superior eu quero uma borda inteira, da mesma forma como a lateral. Então, para isso, basta simplesmente fazermos o seguinte: clicou na setinha de bordas, desce até a opção mais bordas, clica na opção formatar célula bordas e eu primeiramente escolho a linha, o estilo de linha que quero usar. Pontilhado grosso, cliquei aqui embaixo. Essa opção que eu marquei representa essa linha aqui na minha tabela, melhor nas células selecionadas. Essa de cima, a parte superior das células selecionadas. A mesma coisa vale para o lado esquerdo e o lado direito. Cliquei em OK. Vamos retirar a seleção e olha como está a nossa célula. Vou selecionar tudo de novo. Vou voltar em mais e vou mudar a cor dessas bordas. Basta simplesmente eu clicar na linha que defini e depois aonde eu quero que ela seja inserida. OK. Vamos selecionar de novo e vou deixar a cor preto, que é para criar um efeito de profundidade. Porém, você pode definir a cor que você precisar, a cor que quiser. Observe que assim eu crio uma pequena sombra na parte superior e dou mais altura para o título. Da mesma forma, irei fazer na linha superior dessas células selecionadas. Mais bordas. OK. Não dá para exibir, para aparecer, porque está encostado, muito próximo da linha superior de minha tabela. Então, vamos inserir uma nova linha. Botão direito em cima do número 1, opção inserir. E agora podemos verificar. Para dar um efeito melhor para a nossa planilha, vamos diminuir a altura da linha 1. Para diminuir a altura da linha 1, eu venho certinho na divisão da linha 1 com a 2, clico e arrasto um pouco acima. Pronto. Assim eu continuo com o meu efeito lá, visualizando. E da mesma forma vamos criar a borda esquerda e borda direita. Botão bordas, mais bordas, botão esquerda e direita, OK. E assim eu tenho aqui. E da mesma forma, observe que eu não posso ver ao lado esquerdo. Botão direito, inserir, e eu inseri uma coluna ao lado esquerdo da minha tabela. E observe que agora eu posso ver a linha que forma a minha coluna. Então eu vou diminuir também para deixar o mesmo efeito. Pronto. Então eu já tenho a primeira parte da minha tabela preparada. Observe que lá no nosso modelo temos uma coluna em branco. Uma coluna em branco. Então vamos fazer da mesma forma para separar o que é pagamento atual e o que é as contas futuras. Pagamentos futuros. Por data. Observe que qualquer edição que eu faça na minha tabela, ela vai sempre me informando a data e a hora.
automaticamente, porque como ela é uma fórmula de banco de dados, então ela vai sempre se atualizar a cada entrada que houver na minha planilha. Ou seja, toda vez que eu fizer uma entrada com uma informação em minha planilha, a minha fórmula automaticamente ela se atualiza e vem buscar qual é a data e a hora que está marcando no sistema. Vamos mesclar essas duas células, mesclar também essas células. Mesclar, mesclar. Vamos quebrar o texto, aumentar. E para essa também vamos usar um efeito. Mais bordas, preenchimento, efeitos de preenchimento. Efeito de preenchimento. E vamos definir ela com um tom diferenciado. Vamos criar também as bordas para ela. Ok. Da mesma forma, para a nossa célula de baixo, vamos usar um outro tom. E também vamos usar as nossas bordas. Porém, eu vou usar novamente a pontilhada embaixo. Esta célula, vamos mesclá-la, deixar ela um pouco mais fina. E agora vamos fazer as configurações aqui. Tá. Vamos excluir, ocultar todas as colunas à direita. Então, vou clicar na coluna, a partir do ponto onde eu quero começar a exclusão, porém, vamos deixar uma coluna em branco para a gente fazer um efeito de formatação. Então, vou clicar no M, Ctrl Shift, botão direito, clico com o botão direito em cima do título da coluna, do rótulo da coluna e clico em ocultar. Vou definir também quantas linhas terá a minha tabela. Como é apenas um exemplo, eu vou deixar apenas até a linha 18. Então, eu vou clicar na 19, Ctrl Shift para baixo, botão direito em cima do rótulo da linha e vou na opção ocultar. Pronto. Vou diminuir aqui a largura desta coluna, aumentar um pouco a desta. A largura dessa aqui também vou deixar da mesma largura da M. Pode observar que quando eu movimento aqui, automaticamente a coluna L também aumenta. Então vamos deixar dessa forma. E também vou deixar a mesma altura para a linha 1 e para a linha 18. Agora aqui vamos fazer o seguinte, mesclar, mesclar, mesclar e mesclar. Vamos agora definir uma cor para essas células mescladas. Poderíamos também usar efeitos de preenchimento para elas. Preenchimento, efeito de preenchimento.
fazer a mesma coisa para cada uma. Efeito de preenchimento, efeito de preenchimento do canto, efeito de preenchimento, preenchimento, efeito de preenchimento, preto, do canto, ok, ok. Apenas essa daqui que deu uma diferença, mas já era de se esperar. Para fazer o seguinte: efeito de preenchimento, efeito de preenchimento, cadê? Efeito de preenchimento, só para a gente deixar com melhor disposição. Usar. Creio que essa posição vai ficar legal. Tá. Tá. Já deu um outro aspecto para a nossa planilha, um outro aspecto para a nossa formatação. Se observar, criamos rapidamente um pequeno efeito que parece que a nossa tabela ela está sobressaltando da nossa planilha. Vou selecionar toda ela e agora criar uma borda para toda a minha planilha. Não vou clicar no centro, pois não quero as divisões. Pronto. E observe que criamos ainda mais profundidade em nossa célula, em nossa planilha por inteiro. Vencimento, data aqui, na coluna data, vamos deixar o estilo data abreviada. No histórico vai ser o estilo geral. Documento vai ser o estilo geral. Valor vai ser o estilo moeda. Vencimento vai ser o estilo data abreviada. Pagamento vamos usar um outro recurso que vamos conhecer mais adiante. Saldo, vamos usar a opção contábil. Na coluna direita de data, vamos usar uma fórmula, uma função. E essa função vai me retornar em estilo contábil. E nessa opção também vamos usar data abreviada. Para finalizarmos essa coluna, a coluna I, vamos também criar uma cor para ela. Pronto. Cor preta. Para essa. Pronto. Não tá. Agora vamos fazer o seguinte: data, histórico, documento, valor, pagamento. Pagamento, vamos informar se está pago, ou se não está pago a nossa fatura. Então, para isso, vamos selecionar toda a coluna do pagamento e vamos usar uma opção de formatação aqui. Dados, vamos usar a configuração de validação de dados. Vamos voltar, seleciono aonde vamos usar a chamada de validação, clico em dados
validação de dados, validação de dados. Em validação de dados, vamos criar uma lista. Lista. Aqui na opção fonte, vamos escrever pago, ponto e vírgula, não foi pago. Vou clicar em OK. O que é que aconteceu agora? Automaticamente eu criei uma lista suspensa para essa coluna. Eu não preciso digitar se está pago ou não. Basta eu clicar nas setinhas e eu escolher a opção pago ou não pago. Porém, vamos deixar apenas a opção de pago. Validação de dados, e vamos apagar a opção de não pago. OK. Vencimento. Vamos criar uma fórmula para que ele venha me dizer se o meu documento está vencido ou se ele não está vencido. Então, para isso, vamos fazer o seguinte: usar uma função. Toda vez que formos usar uma função, vamos inserir o sinal de igual. Sinal de igual. Igual se, abre parênteses. A função se, ela é a função chamada de teste lógico. Ela vai procurar por duas situações: valor verdadeiro e valor falso. Ela vai poder me retornar dois valores diferentes. Quando o valor for verdadeiro, ela vai me retornar uma condição, ou seja, ela vai me dar uma resposta. Quando o valor for vazio, ela vai me dar uma outra resposta. Então, vamos lá, igual se... O meu teste lógico é o seguinte: a data do meu documento tem que ser menor que a minha data atual. Ponto e vírgula. Bem, o que estamos dizendo aqui no teste lógico? Igual se B5 for menor, se B5, que é a célula onde se encontra a data, for menor que a data atual, se a data da minha compra, melhor, a data do vencimento da minha fatura for menor que a minha data atual, então, vamos lá, ponto e vírgula, então, me diga, abre aspas, não vencida, fecha aspas. Se a data do meu documento não for menor, no caso, se for maior, então, ponto e vírgula, me diga, vencida, fecha aspas, fecha parênteses e dá enter. No caso, não vencida, porque eu não tenho data nenhuma aqui. Se digitarmos alguma data, 12/05, por exemplo, do 05 ele me disse não vencida. Ops.
Aqui tem que ser, essa tem que ser maior, né? Maior, ser maior, não é menor, tá ok. Então, no caso aqui, ele já me disse que foi vencida, a célula está vencida. Se porventura no de hoje, estaria também vencida. Bem, então vamos fazer o seguinte, uma pequena configuração. Toda vez que for menor, né? Menor ou igual, agora está certo, tá? Não vencida. Porque da forma que estava anteriormente, quer dizer que toda vez que a minha fórmula aqui, como eu digitei hoje, ele vai entender que o horário é 0 hora, meia-noite. Só que já são 10h56, então automaticamente ele entende como se já tivesse vencida. Bem, vamos trocar a data. Dia 10/9. Vencida. Quer dizer que ela venceu no dia 10. Ela venceu no dia 10. Então já era para ter pago essa conta. Apaguei. Porém, observe que toda vez que tiver vazio, ele vai me dizer que está vencida a conta. E não é fato. Então vamos fazer o seguinte. Criar uma condição para que isso não aconteça. Vamos abrir um parênteses antes do SE, do se, e digitar igual se B5 for igual, abre e fecha aspas, quer dizer vazio, ponto e vírgula, vazio, ponto e vírgula. Se não for vazio, se tiver alguma coisa dentro da célula, então pule para a segunda condição. E dentro da segunda condição, faça o teste lógico e me dê a resposta. É isso que a nossa fórmula está programada para fazer. Vamos ver onde foi que deu erro. Bem aqui. Se. Pronto. Então a nossa fórmula ficou igual se B5 for igual ao vazio, me volte vazio. Se B5 não for vazio, então faça o teste lógico e verifique para mim se o valor que está dentro de B5 é maior ou é igual ao que está em H2. Se esse valor que está em B5 for maior ou igual, for menor ou igual ao valor que está em H2, então me diga não vencida. Se esse valor não for menor e nem igual ao valor que está em H2, então me diga vencida. Então vamos lá, digitar uma data. 12/03 e aparece vencida, porque a data que está aqui é menor que esta. 20/09. Não vencida. Por quê? A data que eu tenho aqui dentro, ela é maior que esta data. Quer dizer que ainda falta dias para me pagar. Vou deixar a fórmula. Vamos fazer o seguinte. Como exercício, você vai criar esta tabela. Pode definir a cor que você quiser, tá? Linha e assim por diante. E você vai fazer esta fórmula. Tá bom? Observe o seguinte, que vai ter que fazer cada vez a linha abaixo. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a mesma fórmula, sendo que dessa vez eu vou mudar apenas o B5 para o B6. E o H2 vai continuar sendo o H2. Então, bora lá. Igual se, abre parênteses,
B6, porque eu estou trabalhando agora na linha 6, for menor ou igual que H2, eu não vou mudar H2. Ops, só um momento que a gente vai fazer a primeira condição para ela ficar vazio. Se B6 for igual a vazio, ponto e vírgula, vazio, ponto e vírgula. Se B6, abre parênteses, B6 não for vazio, então faça o teste lógico e verifique se B6 ele é menor ou igual que H2, ponto e vírgula. Se for verdadeiro, se realmente B6 for menor, então me diga não vencida, ponto e vírgula. Ops, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas. Se B6 não for menor nem igual que H2, então me diga vencida. Fecha parênteses, fecha aspas, fecha parênteses, uma, duas vezes e dá Enter. Vou repetir de novo, igual se, abre parênteses, B7, porque estou trabalhando na linha 7, for igual a vazio, ponto e vírgula, me retorne vazio. Se não for vazio, então faça a fórmula do teste lógico e verifique se B7 é menor ou igual que H2, ponto e vírgula, abre aspas. Se verdadeiramente B7 for menor que H2, me diga não vencida. O texto não vencida e o texto vencida pode ser alterado de acordo com a necessidade. Por exemplo, vou mudar aqui agora. Vou mudar o texto para não chegou o dia. Não chegou o dia. Fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas. E agora, na condição falsa, vamos definir o seguinte. Vou dizer que é o dia. É o dia de pagar. Fecha aspas, fecha parênteses, fecha parênteses. O que vai acontecer? Vou criar uma data. Tá. Observe o seguinte. Definir a mesma data para todos eles. Vencida, vencida é o dia de pagar. Por quê? O que vai ficar entre aspas é o texto que ele vai me reportar. Então não importa qual seja o texto, a fórmula sempre vai entender que toda vez que uma das condições forem preenchidas, ele tem que me dizer, né, me mostrar o que está escrito, melhor, o que que foi especificado dentro das aspas. Repita a fórmula até o final da coluna da linha 17. Um abraço, até a próxima e vamos continuar para que possamos finalizar essa nossa tabela. Então, faça o exercício. Depois de fazer o exercício, vá lá, se tiver alguma dúvida, tire a dúvida aí no bate-papo. Se tiver alguma questão que queira uma discussão mais aprofundada, você pode entrar no fórum e fazer sua pergunta. Vou ter prazer em atender e retirar sua dúvida. Até a próxima.